Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. E hoje, pessoal, eu estou aqui com a Lenir. Tudo bem, Lenir? Olá, José Marcos. Olá, queridos ouvintes. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Igualmente, Lenir. É um prazer nosso. E hoje nós estamos com o professor especialista, o professor Tales. Tudo bem, professor? Tudo certo, José Marcos. Um abraço aí a todos os ouvintes. É isso aí. Obrigado, professor, por estar com a gente. Nós vamos falar um pouco hoje sobre fósforo e potássio em lavouras de alta produtividade. Nós estamos acertando na recomendação. E para a gente começar, eu vou pedir ao professor Tales para ele se apresentar, falar um pouco sobre a sua formação, sobre a sua experiência profissional e sobre sua área de pesquisa. Por favor, professor, fica à vontade. Tá bem, José Marcos. Então, meu nome é Thales Checker, atualmente estou como professor do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia. A gente faz aqui pesquisa em Química e Fertilidade do Solo. Eu sou engenheiro agrônomo, mestre e doutor em Ciência do Solo, desenvolvendo trabalho de pesquisa assim, muito relacionado atualmente com calibração, recalibração, tentando melhorar os diagnósticos, né, de fertilidade do solo, com foco aí em acidez, com fósforo, potássio, enxofre, macronutrientes. Legal, professor. Muito bom. Vasta experiência, né? Tenho certeza que vai contribuir muito com a gente aqui. E, professor, hoje, quando a gente vê, né, o aumento da produtividade nas lavouras, a gente vê o SESB aí alcançando, né, esse ano em Santa Catarina, 135 sacos por hectare. A gente vê genética, manejo, tecnologia. Será que as nossas práticas de recomendação de adubação estão acompanhando essa evolução, professor? Qual que é a sua visão? Ou ainda a gente está baseando nos dados antigos ainda de produtividade, quando pensava em 50, 60 sacos de soja? Qual que é a sua visão, professor? Então, José Marcos, eu acho que tudo que foi feito ainda tem muito que pode ser utilizado, né? Os experimentos de calibração com dose e resposta de plantas, a gente tem que lembrar que ele sempre em função do rendimento relativo, né? Então, o rendimento relativo ele acaba sendo não acompanha as questões de mercado, digamos assim, né? De preço, de custos. Então, é um parâmetro bem robusto que serve para uma série histórica muito grande. Especialmente a adubação de correção, né? Pouca coisa a gente vai ajustar ainda. Então, tem manuais que fizeram recomendação de correção já há muito tempo que tem a ver com o solo e o nutriente, para fósforo e potássio, por exemplo. O solo tem uma capacidade tamponante de fósforo, uma capacidade tamponante de potássio. Então, a gente tem que conhecer essa capacidade tamponante, quais são os fatores que interferem nessa capacidade para poder adicionar doses proporcionais para você chegar num nível adequado, né? Para fósforo, qual que é o tipo de informação que nos ajuda a saber e conhecer melhor o poder tamponante? O teor da argila. Na verdade, o teor de óxido seria melhor, só que o teor da argila é mais fácil de medir, por isso que a gente usa argila, né? Quanto mais argila, maior a capacidade tamponante, logo, maior a quantidade de fósforo que a gente precisa adicionar no solo mais argiloso para chegar num determinado valor adequado. Aí vem a parte depois de correção, que é a adubação de manutenção. E a adubação de manutenção, essa é função de produtividade. Então, com certeza, a adubação que era feita visando produzir 50 sacos, ela é muito diferente de uma adubação visando produzir 100 sacos. Por quê? Porque você está exportando o dobro. Então, a adubação de manutenção, ela precisa levar em consideração quanto de nutriente está saindo no grão, né? Quanto de nutriente está saindo no produto. E para vários manuais, nós temos a adubação de manutenção bem estabelecida no sentido de dizer, olha, a quantidade de nutrientes que sai no grão da soja, do milho, do trigo é X. Então, se você fizer esse ajuste, a dose segue aumentando, né? Pelo menos aqui no Manual do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se quiser fazer uma adubação para 200 sacos de soja, você vai ver que vai aumentar muito mais a adubação. É proporcional ao quanto está exportando, né? O que a gente pode ajustar, José Marcos, aí é a questão de detalhes no sentido
que a gente tem estudado aí, que tem mudado, por exemplo, um pouco os teores nos grãos, né? Então a exportação ela é um pouco diferente. Variedades mais antigas, pela uma meta-análise aí que a gente fez, publicada na Lista Brasileira de Ciência do Solo, mostram que as cultivares mais modernas, elas diminuíram um pouco o teor de nitrogênio no grão e aumentou a concentração de macro, fósforo, potássio, enxofre, cálcio e magnésio. A gente não chegou a fazer para micro. Para micro depois é um outro assunto aí, mas... E também, aí uma coisa que não pode perder do horizonte é que com o aumento da produção, essa exportação ela não está sendo bem fixa, assim, no sentido que exatamente X de potássio ou de fósforo está saindo. Existe uma certa diluição, pequena, mas existe, diluição no teor de nutrientes no grão. Então são duas coisas que nós podemos melhorar nesse ajuste fino, né? Identificar o quanto que as variedades modernas estão exportando no grão e, segundo, esse fator de diluição que acontece para alguns nutrientes, entendeu? Então, eu acho que essa é o acerto fino que a gente pode fazer para adubação de manutenção. Para correção, eu não vejo, assim, uma necessidade gigante, mas a gente pode também começar a fazer mais trabalhos para poder conhecer melhor o poder tamponante de fósforo e potássio de solos que antes não eram cultivados com esses sistemas agropecuários, né? Tem muito solo diferente que entrou no sistema produtivo. Se olhar aqui, dá um exemplo do Rio Grande do Sul. Tradicionalmente, Tupaciretã é a maior área cultivada. Hoje é Dom Pedrito. Dom Pedrito são solos completamente diferentes do Planalto do Rio Grande do Sul. E os estudos de calibração aí, de correção, não tiveram o mesmo número, né, mesma quantidade de esforço para poder conhecer bem esse poder tamponante. Então, são coisas que a gente pode ir melhorando. Conhecer melhor o poder tampão de fósforo e potássio de solos em áreas de expansão agrícola. E aí você pode pegar Mato Piba todo, né, a região norte do Brasil, tem muita área entrando nos sistemas produtivos e que carecem dessa calibração, né? Também, aí, quanto ao manual, os manuais, enfim, né? Existe sempre, assim, uma preocupação do campo que eu vejo, né, com técnicos, agrônomos, agricultores, sobre os níveis críticos que não estão acompanhando, né, não estão atualizados. Mas aí tem um outro detalhe, José. Eu sempre me faço a pergunta: será que é o nível crítico que não está ok? Ou será que é a gente que não está conseguindo distribuir esse nutriente num volume de solo adequado? É um ponto a ser pensado, porque quando a gente faz o manejo de adubação convencional com incorporação, você tem um volume lá todo homogeneizado, né? Lá no plantio convencional, quando muitos desses experimentos foram feitos, você tinha 20 centímetros de solo ou mais homogeneizado. Então, o teor, ele era distribuído em todos os cantinhos lá dos 20 centímetros de solo, aquele volume de 2 milhões de decímetros cúbicos de solo. Com o plantio direto, isso mudou um pouco. Perfeito, muito bom, professor Tales. Você comentou sobre a abertura de novas áreas, os estudos de calibração, que muitos locais ainda não têm esses dados, né? Como que a gente poderia auxiliar esses produtores, consultores nessas áreas de abertura, nessa nova fronteira, né? Porque a gente sabe que a dinâmica dos nutrientes ela vai variar em função do solo, o solo vai ser diferente. Como que a gente poderia auxiliar? Tem como utilizar dados já existentes para essas novas áreas, não só de fósforo e potássio, mas nutrientes no geral, né? Eu acho que, bom, é uma pergunta. Se for perguntar para mim como pesquisador, eu gostaria de fazer uma série de experimentos e calibração em cada região. A gente sabe que tem toda uma questão de logística e de investimento para fazer isso. De pessoal para poder fazer. Onde é que está, como é que eu vou botar experimento, né, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul instalado lá no norte do Brasil. Mas nesse cenário, eu diria, a gente pode sim se basear no que já temos, né? Porque não é um tiro no escuro. A gente tem muita experimentação agrícola desde a década de 70 e vocês têm que concordar que funcionou, porque senão a gente não ia estar nesse patamar de produção que a gente tem hoje.
correto? De onde é que sai essa recomendação? Bom, isso aí foi. Quer dizer, nós estamos usando recomendações que foram começadas lá em 60, mantiveram-se, né, por várias décadas e ainda nós estamos colhendo fruto disso. Então, são 70 anos quase, né, de resultados dizendo que sim, tem funcionado, senão a gente não estaria onde está em termos de produção. Agora, para o agricultor aí, para quem quer fazer um estudo, né, mais refinado numa área que está um pouco desprovida de informação, bom, esse tipo de experimentação você pode fazer a campo, né? Não são experimentos difíceis de fazer. Aplica fósforo uma vez em doses bem grandes, no canto da fazenda, no canto da propriedade, e você pode ir acompanhando com análise de solo, produção. Não é um trabalho difícil de fazer se você está no local, né? Uma balança, né? Você monta o experimento para você pesar o fertilizante e para pesar depois a produtividade. Depois, quer conhecer mais detalhe o poder tamponante do solo, isso aí pode ser contratado, buscar serviços que façam esse tipo de análise, né? Um laboratório, algum centro de pesquisa que consiga estimar o poder tampão, por exemplo. Eu quero saber, bom, eu sei que o meu nível crítico, que eu tenho máxima produção aqui na propriedade, é 10 miligramas, né? Mas como é que eu chego em 10 miligramas se eu tô com 6? Tem que subir 4 miligramas. Quantos quilogramas de P2O5 a gente precisa adicionar para chegar para aumentar 1 miligrama? Essa é a informação que é o tal do poder tampão, né? Para fósforo, para potássio. Isso vale para outros nutrientes também. Se quiser fazer para micro, né? Quiser fazer para qualquer outro nutriente, vai funcionar também essa lógica, né? Para calagem também, né? Quantos toneladas eu preciso aplicar de calcário para subir uma unidade de valor de pH ou 10% de saturação por base? Esse tudo a gente pode conduzir de uma maneira relativamente simples, né? Ou até mesmo na propriedade. De novo, com uma balança e alguns materiais, você pode fazer isso. Pesa solo, tem um volume de solo lá, sei lá, 5 litros. Adiciona doses proporcionais lá de fósforo, potássio, do micronutriente que quiser estudar, de calcário, incuba isso aí com umidade em capacidade de campo por 90 dias, depois manda análise para o laboratório. Ponto. Você já tem um dado, né, uma pesquisa aplicada na sua própria propriedade, né? Essa informação ela é riquíssima. E ela não vai mudar, né, Aline? Mas eu não vou parar, tudo isso aí eu vou ter que fazer agora nessa safra, daí ano que vem de novo. Não. Você fez essa caracterização do solo uma vez, esse é o comportamento que o teu solo vai ter. Então, você faz uma por talhão, uma por gleba, que caracteriza, né, para sempre o teu solo. Interessante, pessoal. Às vezes, né, a fazenda, quando a gente visita, né, pessoal, algumas fazendas grandes, né, já tem trabalhado isso, né, tem trabalhado algumas algumas áreas de pesquisas, né, para superar aí os limites de produtividade. A gente vê quem está atingindo aí os 3 dígitos, né, que a turma fala, pelo menos 6 sacos por hectare, já tem trabalhado dessa forma, né, estudando ali cada talhão e entendendo o que está limitando, né, quais são os nutrientes que está limitando. E eu concordo com você, professor. Às vezes os macros estão, né, para só a gente vê muito enxofre, potássio, fósforo, né, que é o tema nosso, e também muitas áreas a gente vê boro também, limitando, né? Tem alguns dados mostrando aí que pelo menos 90% das áreas tem boro mais baixo, né? Os dados do SESB mostram isso. E falando um pouco de SESB, professor, vou fazer uma pergunta provocativa aqui, tudo bem, Dado? Claro. Será que já não está na hora, professor, da gente revisitar esses manuais, né? Pensando assim, hoje nós temos dados do SESB mostrando a alta exigência da planta. E a gente tem os manuais ainda para 60 sacos, 50, né? Será que nós não precisamos pegar essas publicações, né, que vocês têm e atualizar esses manuais? E aí eu estou falando não só do Sul, mas estou falando do Sudeste também, do Cerrado. Sim, Bom, então, José Marcos, sobre o SESB, eu acho que existe aí faz uma motivação extra para o pessoal ir atrás de altas produções, para poder entender o que está acontecendo no nível da lavoura. Agora, para transportar esses dados de SESB para manual, a gente não teria como, pelo fato de que você não tem isolado o efeito dos nutrientes, né? E também não teria que ter pelo menos uma testemunha 100 para você comparar, porque senão a gente vai
ficar baseando em correlação e não casualidade, né? Então, para quem não está acostumado, o que é correlação e casualidade? A correlação, você pode fazer correlação com qualquer coisa, tá? Então, se você fizer uma correlação aí de ataque de tubarão com consumo de sorvete, você vai ver que no litoral isso vai dar uma linear 1 para 1. Mas aí em Piracicaba, não sei se vai funcionar essa correlação. Por um motivo óbvio, né? Não existe casualidade. Então, todo esforço do que foi feito em termos de calibração é sempre buscando a relação causal. Você tem que isolar os fatores para poder enxergar o que está acontecendo. Eu vejo, assim, às vezes, por exemplo, eu acompanho eventualmente, tem os dados do SESB aí com teor de algum nutriente extremamente elevado. Bom, mas ele precisava de tudo isso. Naquela lavoura, aquele local, você tinha aquela situação e produziu bem. Não necessariamente você precisa de tudo. É similar ao que esses dias eu estava brincando com o pessoal que você sabe como é que você se torna um bilionário, né? Se for um bilionário, você precisa de 14 filhos, né? Aí eu me pergunto, mas como assim? Porque o Elon Musk tem 14 filhos. E nem por isso você vai ser bilionário, certo? Só uma comparação para ver como casualidade e correlação, às vezes, ela confunde. Então, transportar essa informação, ela não funcionaria, tá? Mas, com certeza, é uma provocação boa no sentido de que a gente precisa tentar fazer mais experimentos de calibração. Daqui a pouco a gente poderia ter, junto com o SESB, né, ou com quem está interessado em fazer essas comparações, algo alado, né, com doses de nutriente crescente, para poder tentar isolar o fator e entender o que acontece. Mas pegar um ponto só isolado, ele acaba tá explorando a correlação, né? Não a casualidade. Tem vários exemplos de casualidade que são bem engraçados, assim. Às vezes a gente olha e em ciência do solo, isso tá cheio, né? Porque só pegando, por exemplo, a calagem, tu faz calagem. Se alguém olhar para o dado depois da calagem, alguém vai dizer assim, aumentou a produção. Fiz calcário aqui, aumentou a produção. Mas porque aumentou o cálcio. Aí o outro diz, não, aumentou o magnésio. O outro, não, aumentou o pH. Outra pessoa vai dizer que diminuiu o alumínio. E a outra é porque a saturação por cálcio ou a saturação por magnésio foi melhor. Tudo mudou, né? Agora, qual que é o fator ali que está, de fato, levando a resposta da planta, né? Qual que era o fator limitante? E a gente acaba, às vezes, olhando por um lado da figura, né? E a interpretação, ela não tá errada, mas não tá totalmente certa, porque a gente precisa ver o todo. Saber qual que é, de fato, o dado que está dando casualidade, né? Sim, sim. Ô, professor, e também tem um sinergismo, né? Por exemplo, se eu aumentei cálcio, aumentei magnésio, reduzi alumínio, melhorei o pH, melhorei o ambiente, né? Tem um sinergismo desses fatores, certo, professor? E vamos voltar lá ainda à pergunta. Por exemplo, se eu trabalhar doses e testemunha, certo? Eu vou fazer um experimento de calibração com doses. Mas aí eu preciso corrigir todos os níveis, certo? De todos os elementos, tudo corrigido, porque se eu tiver tudo baixo e aumentar só um, também eu não vou ter o efeito esperado, porque eu tenho limitação de outro. Com certeza. Aí o correto seria corrigir o nível e trabalhar uma dose, certo, professor? Agora a pergunta que eu faço assim: o que é um nível crítico bom para alta produtividade? Vamos pegar como exemplo o boro. O boro, eu até me abstenho um pouco do nível crítico do boro, porque por causa da forma que a gente mede, né? A metodologia por si já tem certas limitações. Eu acho que para nível crítico, assim, a gente pode usar com mais segurança para elementos como fósforo, como potássio, como cálcio, magnésio, cobre, zinco. Entendi. São nutrientes que você tem uma boa, né? Até porque a dinâmica dele permite que você avalie. Só fazer um contraponto, assim, não tem nada a ver com boro, nada a ver com isso aí, mas imagina, para nitrogênio, né, um dos nutrientes mais usados, né? Por que a gente não faz análise de nitrogênio no solo? Para poder medir o nitrogênio disponível. Hoje não tem um extrator que consegue, né? Estimar esse nitrogênio, né? 95% desse N é orgânico, 5% é mineral. E essa transformação, né, professor, é muito mediada por micro-organismos do solo. Uhum.
Exato. E a própria dinâmica do nutriente não permite que você acumule ele. Tanto que a gente parcela a adubação nitrogenada. Tanto que não tem como acumular. Você aplicou lá, se choveu demais, vai embora, né? Por lixiviação. Então tem esses detalhes. Aí, e a nitrogênio é um exemplo bem clássico, né? Que causa muito confundimento. Às vezes você olha aqui, o pessoal na Argentina usa análise de nitrato mais amônio, não lembro qual que era, no solo. O pessoal lá no Corn Belt dos Estados Unidos também usa. Mas tem um motivo. Porque para aqueles solos, você não tem uma precipitação tão grande e uma evapotranspiração que permite que o nutriente fique ali. Uns 30 centímetros de solo e ele não vai embora. É mais Então estável. você consegue. Eu tenho que entender a dinâmica do nutriente para poder, né, fazer uma recomendação e entender a dinâmica do ambiente. No nosso ambiente Brasil, isso não vai funcionar, né? Porque nós temos uma precipitação muito maior do que vai para transpiração, então a rota do nitrogênio, depois a gente aplicou no solo, ele vai ser perdido por lixiviação. Então, por esse mesmo motivo, a gente não tem como basear um critério, né? Vou fazer uma análise de N para recomendar nitrogênio. Eu tô fazendo toda essa volta porque aí tem, para alguns nutrientes, a gente tem essa dinâmica parecida. Não é como o nitrogênio, mas em alguns solos, em algumas situações, ele se comporta como tal. Que é um exemplo, é o enxofre, na forma de sulfato. Aí a gente aplica enxofre na forma de sulfato. O que acontece com o sulfato? Depois de uma chuva pesada, ele vai migrar em profundidade, né? Porque ele não é tão móvel quanto o nitrato, nem de perto, né? Ele tem um comportamento, ele faz a absorção específica, ele fica retido pelo solo. Mas nos nossos solos, onde a gente aduba com fósforo, não sobra espaço para o enxofre na forma de sulfato ficar absorvido. Então o caminho dele é descer um pouco embaixo e ele acumula lá. Se tiver óxido, né, embaixo, ele vai fazer uma barriga lá embaixo. Então imagina nós fazer todo um trabalho. Eu trabalhei muito com enxofre já, de calibração de enxofre. E você usar a camada 0 a 20 como diagnóstico. Ela vai ser bastante limitada. Não é à toa, né, os manuais aí do Cerrado, do Paraná, que eu lembro de cabeça, eles usam a camada de 20 a 40 também para diagnosticar enxofre, porque sabem que lá tem uma porção importante de nutriente. Então, acho que antes de mais nada, né, tratar cada nutriente e cada ambiente como tal, porque senão a gente acaba cometendo alguns equívocos. Não, com certeza, são vários fatores que precisam ser levados em consideração, né? Um ponto que o Zé Marcos comentou foi a desatualização dos manuais, né? Isso parece um pouco contraditório, porque se a gente for ver, tem manuais, boletins que foram publicados recentemente, né? Então, o que seria essa desatualização dos boletins na prática? Você poderia abordar um pouco mais sobre isso, Thales? O que a gente tem encontrado resultado é que os manuais, na verdade, não estão desatualizados. Tá? O que nós precisamos atualizar é a nossa interpretação dos manuais, que é diferente. Então, vou dar um exemplo sobre isso. Se a gente vai comparar, e a gente tem feito umas revisões sistemáticas comparando todos os manuais aí, quanto à recomendação de fósforo e potássio, como um exemplo, e eles convergem, tá? Na medida que você aumenta o teor, ele diminui a necessidade, a dose. Se é um pouquinho mais, um pouco menos em determinado manual, ao longo do tempo, se você segue a metodologia, você sempre vai ajustando, porque essa é a ideia. Você não é preparar o solo e depois esquecer das coisas. Você está andando de carro e está trocando o pneu. Entendeu? Essa é a ideia do manejo da fertilidade. Você arrumou o pneu ali, andou mais um pouco, mais lá na frente tem que trocar o pneu de novo. Então, toda vez que você aduba, muda o solo. Colheu, muda o solo. Né? Então tem que fazer uma nova análise. Faz de novo um ajuste. Adubou, colheu, mudou o solo de novo. Então, cada vez a gente está ajustando. Se a gente segue essa metodologia, todos os manuais vão convergir para um teor, para um solo com fertilidade corrigida. Agora, onde é que eu digo que falta nós ajustar a nossa interpretação? Se nós pegar os níveis críticos lá, né, de nutrientes, nós vamos ver que eles estão, para esses elementos imóveis, como fósforo, potássio, estão baseados lá numa camada diagnóstica, 0 a 10, 0 a 20. A maior parte usa 0 a 20, um sul aqui usa 0 a 10. E o que aconteceu com o longo do tempo no plantio direto? A lógica dos nutrientes imóveis é ficar onde a gente aplica.
E a planta ainda joga contra esse fator. Então, se a gente aplicou no solo, se aplicou na superfície, ele vai ficar lá. Se a gente colocou. Mas a planta tá puxando de baixo. Sim, ela puxa de baixo, mas depois que morreu, a parte aérea fica lá em cima. Então, a lógica é que vai sempre ser formado um gradiente de nutrientes. Em cima, no primeiro centímetro, tem mais que no segundo, tem mais que no terceiro, tem mais que no quarto. E aí eu desafio qualquer ouvinte a fazer essa análise aí para fósforo, por exemplo, para micronutrientes. Vão ver se é um plantio direto consolidado. É isso que acontece. O primeiro centímetro ele é muito mais rico lá do que o 10º centímetro ou 20º. E a gente faz a coleta de 0 a 20, ou mesmo 0 a 10, e não consegue perceber isso porque a gente está, né, tá num ambiente já totalmente estratificado. E aí a gente fez a interpretação, deu certo. A dose a gente definiu como correta. Fizemos tudo certinho, chegou na hora de aplicar, a gente aplicou na superfície, criou mais o gradiente. Então a gente enriqueceu uma camada aqui que não precisava mais, e lá embaixo ainda está faltando. Qual que é o problema do enriquecimento? O problema é quando nós temos intempéries. E secou, né, se teve um período de estiagem, a água que vai evaporar os primeiros centímetros. Se não tem água, não tem absorção pelas plantas, né? A planta bebe o nutriente. E outra, se choveu demais, a água corre, e a água corre não sozinha pela lavoura, ela vai levar os nutrientes também. E aí a gente perde eficiência dos nutrientes. Entenderam? Então, esse diagnóstico estratificado, eu acho que com 0 a 10, 10 a 20, a gente já consegue enxergar muita coisa. Já consegue enxergar muita coisa. E o posicionamento, eu acho que do fertilizante é o que está nos matando e nos deixando em dúvida, né? Porque tu imagina alguém que fez aqui uma coleta 0 a 10 aqui, ou 0 a 20, viu que o teor de potássio já estava alto, pelo nível crítico do manual. Isso acontece muito. E aí eu vou adubar e eu adubei. Eu sei que eu desconfiei do manual, coloquei ainda mais potássio. E aí colocou tudo a lanço. E vem uma chuva logo depois da aplicação. Onde é que vai parar esse potássio? O que vai acontecer com a planta? A planta não vai nem enxergar aquele potássio, né? Entendeu? E mesmo às vezes que fica, que não tem uma chuva, ficou lá em cima e deu uma sequinha. E a planta não conseguiu absorver. Só, mas eu coloquei tanto, coloquei mais que o menor recomendo e ainda assim a planta não tá destravando. É que a gente tá errando no modo. Eu acho que esse ponto aí da interpretação que tá precisando a gente melhorar. E depois é o exemplo aí do José Marcos, né? A gente quer produzir 100 sacos, 110 sacos, 120 sacos, mas adubando para 60, para 70. Aí a conta não fecha, não tem almoço de graça. E isso também é interpretação dos manuais. Tá faltando, porque tá lá, se você seguir o manual do Cerrado do Rio Grande do Sul para produzir 100 sacos, ele vai ter uma dose correspondente. E essa dose vai ser proporcional ali ao que o solo pede, se precisar de correção, e ao que a planta pede, que é a adubação de manutenção, né? Eu acho que esse ponto, assim, deixar como mensagem até, né, para os ouvintes, Danilo, antes da gente falar qualquer suspeita sobre o manual desatualizado, eu acho que nós temos que atualizar a nossa interpretação. A nossa interpretação dos manuais e a nossa interpretação do solo que nós estamos cultivando. Porque a gente pode estar nessas situações aí de estratificação muito forte, e aí o modo de aplicação dos nutrientes corretivos faz toda a diferença. Legal, professor. Gostei da frase aí, né? Fica o recado para os ouvintes: não tem almoço de graça, né? Se vai produzir mais, vai exportar mais, vai demandar mais nutrientes. Esse é um dos recados. Professor, vamos voltar para o tema, né, de fósforo e potássio. E a gente tem visto, professor, essas novas cultivares, né? Você pega uma Olimpo, uma Zeus da vida, as Bramax, aí são muito exigentes, né, em potássio. Com o PMG, né, o pH de 1.000 grãos altíssimo, a gente sai aí de PMG de 170, nós vamos para 210, 220, algumas áreas 250, né? O ganhador do CEDB chegou a quase 270. Então nós aumentamos muito esse PMG. Professor, tem até o trabalho, né, do Felipe aí de 2021 também. Queria que você comentasse. Essas novas variedades já está evidente, elas estão exigindo mais potássio, certo? Queria que você comentasse um pouco mais disso. E fósforo também, qual que é a sua visão? Não, Égida Marques, isso vai naquela linha que eu comentava no início aí do podcast. Essa meta-análise que a gente fez aí com o Felipe foi de 70
2004 a 2019, a gente separou por material genético, né? Então, as cultivares, as não RR, elas tinham mais nitrogênio e menos fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre comparado com as cultivares modernas. No caso do potássio, isso aí dava, ao invés de 20 quilogramas, 20 pontos de K2O, vai para 22, né? 22,5. Que às vezes parece que não é muita coisa, né? Mas 2,5 kg, se tu vai produzir para 6 toneladas, faz a conta aí, em questão de 2, 3 anos, isso dá um déficit, né? Então tem que ajustar conforme essas demandas. O que fica ainda pendente, que a gente está tentando investigar, é o efeito da produção, né? Porque, como eu falava, né, elas estão, na média, exportando mais do que as antigas. Mas que a gente tem visto que é um pequeno efeito de diluição também. Então, esses dois fatores nós temos que compensar: o material genético e o efeito de diluição, que para macronutrientes ela é mais leve, mas para micronutrientes, a gente tem feito aqui para milho, dá para ver que é bem mais forte, né? Tanto que é uma linha de pesquisa que tem sido estudada há muito tempo, como fortificar cereais, porque existe uma dificuldade da planta produzir muito, muito milho, muito trigo e, ao mesmo tempo, manter a concentração de alguns micronutrientes que são importantes para a alimentação humana, né? Então, essa é uma linha toda de pesquisa que tem vários professores, pesquisadores que trabalham, que é biofortificar. Então, acho que esse é o caminho. A gente tem que conhecer melhor a exportação aí das variedades mais novas e também tentar relacionar isso com a produtividade das culturas. Como é que a gente pode ajustar isso? Teremos aí pela pergunta da Lenir, né? Eu estou aqui, mas como é que funciona? Bom, não é difícil. Coleta o teu grão, tem a produção, manda para o laboratório e você vai montando um banco de dados. Mas eu fiz só 2 análises de grão, 3 análises de grão esse ano. Mas se vai se somando, você vai gerando um histórico, né, interno. Informação é tudo. Como é que a gente vai ajustar uma coisa que a gente não mede, né, José Marcos? Sim. Acho que essa é a mensagem. Outro ponto, Thales, que eu queria que você comentasse um pouco, é sobre a recomendação de adubação seguindo receita de bolo, principalmente em lavouras de alta produtividade, né? Que a gente vê que isso vai ter muitos efeitos, não só agronômicos, mas econômicos também, né? Muitas vezes você aplica menos do que a planta está exportando, porque você comentou, né, que essas novas cultivares, elas têm alterado essa demanda de nutrientes e tudo mais. Você poderia nos falar um pouco mais sobre isso? Bom, Lenir, acho que a receita de bolo, né, até a receita de bolo tem os ajustes, né? Se eu pegar a receita de bolo aqui da minha irmã, isso de fato aconteceu já. Tentei fazer por 3 vezes um bolo de nata e falhei miseravelmente. Porque não dava certo, era o jeito de mexer, sempre erra alguma coisa, temperatura do forno, etc e tal. Então, para solo, mesma coisa. A receita de bolo ele tem que ser personalizada, né? Se a gente só copiar e colar, em algum momento vai estar falhando. Eu acho que isso exige muito conhecimento agronômico, isso exige muito conhecimento do produtor, da área, né? Tem que casar essas informações e, senão, todo mundo estaria aí cultivando soja e tendo tetos de produção, não é? Mas isso não acontece. Então, isso indica que a receita de bolo, né, ela não é bem assim que vai funcionar. Se nós transportar somente tecnologia de uma lavoura para outra, às vezes no mesmo calhau, a gente vai dar com os burros na água. Não é tão simples assim, né? Só jogar um número numa tabela do Excel, né? Tem vários fatores que interferem nessa dinâmica dos nutrientes. Legal, professor, muito bom. Caminhando aqui para os finalmente, professor, gostaria que você passasse um recado para os nossos ouvintes, professor, são consultores, tá? Um podcast nosso é ouvido de norte a sul do Brasil, na América do Sul toda, né? A gente tem muitos ouvintes. E o perfil são gerentes de fazendas, são profissionais do agro, são consultores também, que estão atuando aí diretamente na prática, professor. Eu gostaria que você passasse um recado para esses ouvintes aí como pesquisador, né, como referência aí dessa linha de pesquisa,
aí na área, né, de fertilidade do solo, passasse um recado para os nossos ouvintes, professor. O que eles devem se atentar para atingir altas produtividades, sem errar no manejo, sem errar na recomendação, para ser o mais assertivo possível? Então, José Marcos, eu acho que o que a gente pode fazer para melhorar é tentar medir mais, né? Tentar sair da escala. Às vezes eu sei que a correria é sempre grande, né? O talhão, o operacional às vezes não permite aí, mas de alguma forma a gente tem que ter mais pessoas medindo, e acho que cada um dentro de uma propriedade rural, cada consultor dentro da sua área de abrangência é um potencial pesquisador, desde que você consiga fazer algo bem dimensionado, né? Então, começar, acho que investir em monitoramento aí de teor no grão, né? De teor nos grãos para saber a exportação que está acontecendo, então, em cada local. Ficar atento para a estratificação de nutrientes de acidez, que isso aí define muito do nosso manejo de aplicação, né? O modo de aplicação de fertilizantes e de corretivos. E eu acho que acompanhar, né, o que está sendo publicado, o que está sendo aí discutido, acompanhar em eventos, nos procurar também. Aí a gente está sempre portas abertas. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu falando o nome da universidade, digo que a gente está aqui no Rio Grande do Sul, mas sempre sempre que solicitado a gente está atendendo aí nos demais estados da federação, e ficamos de porta aberta, né, para eventuais aí contribuições, e se surgir alguma dúvida, pode nos contatar. Será um prazer ajudá-los. Thales, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por compartilhar tantas informações valiosas que irão contribuir e muito para os nossos ouvintes. Parabéns pelo trabalho que você e seu grupo vêm desenvolvendo, e espero que a gente possa ter outras conversas como essa em breve. Nós agradecemos aí pela sua participação, professor Thales, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E acho que a mensagem final é, né, não se gerencia o que não se mede. Então, para ter excelentes resultados, né, a frase aí famosa do Peter Drucker, né, para ter bons resultados, você precisa medir com dados, com fatos, não há argumentos, né? Então, precisamos de informações, precisamos de medir para ter gerência. E, com certeza, né, professor, a pesquisa tem disponibilizado muitas informações. Basta aí vocês, né, os consultores, acessar, e a gente agradece, né, você pela sua disponibilidade, por estar compartilhando muito conhecimento aí conosco. Tá bom, professor? Muito obrigado. Obrigado, Leni. E a gente se encontra até no próximo Plantcast. Primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Até a próxima. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.